Opa, opa, opa! Estamos aqui começando mais um podcast, para ser mais preciso, podcast de número 4. Estamos aqui com o Elber, com o João Paulo. Fala, Joãozinho, dá alô pra galera aí. Cheguei. Hoje eu tô muito ansioso porque eu quero ouvir a vontade de Deus hoje pra minha vida, hein? Amém. É isso aí, galera, tamo junto. Hoje nós vamos estar tratando da segunda parte da vontade de Deus. Estamos com aquele parceirão nosso aí, mano. Aquele da careca? Da careca mais brilhante. Rapaz. É conhecido mais como Kratos. Eita, ele não quis deixar a gente divulgar aquela foto. Esse homem subiu o Olimpo, rapaz. Vou pegar os deuses lá do Olimpo. Será que a gente pode botar como thumbnail lá no... Pode colocar lá. Aê, rapaz, aí sim. Vamos caçar no... Rapaz, ó, foi uma luta, hein? Agora a gente tá também na expectativa de mais um prêmio. Depois vai rolar na Deus, Deus vai amolecendo o coração, né, mano? Vai tratando devagarzinho, entendeu? Depois da derrota hoje do Flamengo, ele vai distribuir. Aí você estragou. Não, aí ele não dá prêmio, não. Tem Acho que ganhar. É melhor a gente ir pro assunto sério. Brunão, a gente falou um pouco semana passada, pincelamos, né, sobre a vontade de Deus. Perfeito. E eu queria que você desse uma resumida sobre o que a gente falou semana passada pra gente entrar em alguns outros campos hoje. Joia. Antes, vamos parabenizar aí a Dianara, não é isso? Boa, pelo livro. Boa. Dianara, que Deus te abençoe muito e que esse livro seja um instrumento nas suas mãos para você entender a vontade de Deus, à luz das Escrituras, para a sua vida. Deus te abençoe muito. E passar para a Estezinha, né? Que a Estezinha está crescendo. Irmãos, na semana passada nós falamos que todo aquele que entendeu que Jesus é o caminho, entendeu que há caminho que ao homem parece direito, mas é final de morte, mas essa pessoa entendeu que há um caminho sim para Deus, que é através de Jesus Cristo. Essa pessoa não quer perder tempo na vida. Ele não quer ficar aí andando sem direção. Então, qual é o desafio? Compreender a vontade de Deus. Na semana passada nós tentamos aqui olhar para a maneira como algumas pessoas tentam compreender a vontade de Deus e olhar para essas maneiras e ver que elas não são totalmente confiáveis. Elas até meio perigosas, como as pessoas tentam compreender a vontade de Deus através de portas abertas, portas fechadas. Nem sempre uma porta fechada quer dizer que Deus está dizendo para você não, e uma porta aberta Deus está dizendo sim. E vimos também na semana passada impressões do coração também, que é uma maneira muito comum entre os evangélicos de dizer o seguinte: eu estou sentindo no coração, e esquece que o coração nosso ele é enganoso, é desesperadamente corrupto, ele é muito inclinado às emoções, e vimos que por vários momentos na Bíblia, inclusive na vida do homem segundo o coração de Deus, que sentiu no coração de fazer ali o templo, e o profeta entrou na onda, e daqui a pouco Deus falou: não é isso que eu quero. Vimos então os testes, que é muito comum. Eu conheço várias pessoas que bilhetinho no copo. Que coloca ali papel num copo sobre decisões e tira. E vimos que quem fez isso na Bíblia não fez por fé, mas por incredulidade. Nós queremos acertar, nós queremos compreender a vontade de Deus. E definimos na semana passada que a vontade de Deus para todo aquele que é servo do Senhor, que já entendeu o caminho, é a santificação. E a santificação, em outras palavras, é ser conformado à imagem de Cristo, ou ser transformado à imagem de Cristo. Isso é santificação. De maneira prática, é despir do velho homem, como Paulo diz, e revestir do novo. De maneira mais prática ainda, em outras palavras, é dizer, como Paulo diz, aquele que mentia, não é só deixar de mentir, porque cristianismo não é só deixar de fazer coisa errada, mas é fazer a coisa certa. Ele diz assim: aquele que mentia não minta mais, mas agora fale a verdade. E aquele que roubava, não é só parar de roubar, mas agora é trabalhar. Então é esse processo que é diário e que só vai terminar na volta de Cristo. De você agora, todos os dias,
despir do velho homem, revestir do novo homem. É ser transformado dia após dia, de glória em glória, como diz, a imagem de Cristo Jesus. E isso é vontade de Deus, isso é independente de idade, de sexo, do local, na igreja, fora da igreja, no lazer. Santificação é vontade de Deus para todos, como o texto de Tessalonicenses diz. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E vimos também que existe uma ordem universal, que é a vontade de Deus para a vida de todos também, que é a fazer discípulo. É proclamar o evangelho, é falar do amor de Deus para todas as pessoas. Seja num púlpito de uma igreja, nas redes sociais, no trabalho, no lazer, é para todo aquele que nele crê, ele tem essa responsabilidade. Se a primeira ordem de Jesus é vinde, a última dele é ide, para todos nós. Venha, agora você está pronto, você tem que ir agora pregar o evangelho, e o ide ele é pregai, né? A ordem não é só a questão de você ir para outro país, mas enquanto você está indo, você vai fazendo discípulo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para todas as pessoas. Deus, e eu disse também na semana passada, que Deus não está preocupado se você vai fazer medicina, engenharia ou direito. A preocupação de Deus é se você vai buscar uma vida santa fazendo qualquer uma dessas faculdades, e se lá também você vai fazer discípulo. Essa é a vontade de Deus, de maneira geral, para todos os servos do Senhor. E isso deveria ser a nossa preocupação principal. Essa deveria ser a nossa preocupação principal, como aqueles que foram resgatados das trevas para a luz. Aqueles agora que são chamados cristãos, que significa pequenos cristos. É um desafio para nós. Tá joia? Eu vi um post no Instagram que fala lá a santificação, né? É o processo de nos tornarmos menos parecidos com Adão e mais parecidos com Perfeito. Cristo. Perfeito. E eu lembrei, até repostei lá na página do podcast para a gente refletir e já indagar as pessoas a virem a ouvir Beleza. essa segunda parte do podcast. Mas, Brunão, o que a gente pode falar a mais? Qual o assunto que a gente pode entrar um pouco mais hoje, que seria Perfeito. o seu ponto de vista, né? Que a gente não está aqui impondo nada para ninguém. Perfeito. Cada um Perfeito. tem o seu ponto de vista, né? Mas qual seria o seu ponto de vista sobre compreender melhor a nossa compreensão da vontade de Deus? Porque até agora a gente só desconstruiu, né? Exato. Agora é hora de... Seja feita minha vontade. Irmãos, é o seguinte, eu creio que a Bíblia, como Paulo disse, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para capacitar o homem, habilitar o homem para toda boa obra. A Bíblia, então, ela tem os princípios bíblicos que nós precisamos para compreender a vontade de Deus. Eu costumo dizer aqui na igreja que toda a vontade de Deus foi revelada na Bíblia. Mas aí tem um ponto importante. Nem tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus. Essa é uma distinção. Frase que eu queria chegar. Explica mais pra nós aí, Essa é uma cara. distinção que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa, toda a vontade de Deus está na Bíblia. Beleza, João? Toda a vontade de Deus. Mas nem tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia tem ali registrado as palavras de Satanás. A Bíblia está registrada ali os pecados. E não quer dizer que, porque está registrado ali aquele pecado, que é a vontade de Deus para a minha vida. Nós vamos olhar aqui hoje a uma distinção que é feita de textos que são mandamentos prescritivos e textos que são descritivos, que foram descritos, casos que Deus apenas registrou, mas que não é mandamento para a minha Bíblia, para a minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. E essa aqui é um ponto que geralmente quem não é cristão critica a gente. Porque fala o seguinte: Davi era um homem segundo o coração de Deus e tinha várias mulheres. Então eu posso ter várias mulheres? Não, porque Deus registrou
E isso que aconteceu na vida de Davi. É um texto que está descrevendo algo sobre a vida dele. Mas o que é mandamento em relação ao casamento? Antes da queda, Gênesis capítulo 2 diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, une a sua mulher e torne os dois uma só carne. Pecado entra no mundo. Um dia perguntaram a Jesus sobre a questão do casamento. Jesus volta no texto lá de Gênesis. Isso é muito bacana, porque as pessoas falam que a Bíblia é um livro ultrapassado, que com o tempo as coisas precisam mudar. Jesus, depois de muitos anos, volta ao mesmo e antigo princípio, dizendo: por isso deixa o homem, pai e mãe, e torne os dois uma só carne. Então o que é mandamento para mim? Me unir a uma mulher e tornar os dois uma só carne. Em nenhum momento Deus me dá licença para dizer o seguinte: pode, já que Davi teve várias mulheres, ou Salomão teve várias mulheres, ou os patriarcas, Jacó teve várias. Agora, uma coisa que a Bíblia vai mostrar para nós é as consequências dessas escolhas deles. Não é uma licença, é algo que acontecia numa cultura, mas não é um mandamento para a minha Bíblia, da minha vida. E esse é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou buscar na Bíblia a vontade de Deus para a minha vida, esses princípios. Então, tudo que é vontade de Deus para a minha vida está na Bíblia, mas eu preciso compreender, porque nem tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus para a minha vida. Pegaram essa distinção? Sim, sim. Porque senão eu posso fazer confusão. Eu posso olhar para um texto, como eu citei aqui, de um cara que tem duas mulheres, então eu falo assim: se ele teve, então já que está na Bíblia, então eu posso ter também. Ou, o Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas adulterou com Batseba, então, será que eu posso? Mas o que é mandamento? Não adulterarás. Percebe? Eu tenho que fazer essa distinção, que ela é importantíssima. Só um parênteses, né, que louvado seja Deus por isso, que Deus nunca esconde os erros dos seus. Cara, se você fosse escrever um livro com um projeto, você colocaria os erros das pessoas que você mais usou para convencer alguém? Provavelmente Deus não tem problema com isso, cara. Ele não tem que agradar ninguém. O pai da fé está lá, o mentiroso. 2 vezes falou que a mulher dele era irmã. Deus não tem problema. E mais, Deus não tem problema de registrar o apóstolo Paulo corrigindo o apóstolo Pedro. Cara dos 12, do grupo dos 12, homens que foram separados, inspirados para escrever livros da Bíblia. E aí você vai ver lá Paulo corrigindo Pedro quando Pedro precisava ser corrigido. E Deus, sem problema em registrar para nós. Porque o que é inspirado não é a vida desses homens. Foi boa a sua pergunta por causa disso. Mas o que foi escrito. E, Bruno, a inspiração está na Escritura. Sobre esse assunto me faz refletir várias coisas na Bíblia que as pessoas de fato tentam trazer para hoje, tipo Naamã entrou 7 vezes, as pessoas também boa. entra 7 vezes. Tem pessoas que fazem isso de verdade às vezes. Cara, essa observação sua, ela é ótima, porque também é um outro perigo também. Depois eu volto nela, deixa eu falar de uma outra. Onde colocar as plantas dos seus pés é seu. Não é assim que está lá o texto? Verdade. Quando você não procura entender o que estava acontecendo, Deus tira um povo do Egito, Deus promete uma terra que mana leite e mel, sai com esse povo do Egito, antes de entrar na terra prometida, com esse povo, Deus reúne com esse povo e fala: agora é o momento da conquista. Onde vocês colocarem as plantas dos pés, é de vocês, eu estou dando para vocês. Então Deus está dizendo isso para aquele povo. Eu tenho um amigo, ele vai escutar isso. E ele disse uma vez que ele acreditava nessas coisas. Ele foi lá na Casa Bahia, quando começou aquela televisão de 49 polegadas. Ele tomou posse, colocou as mãos sobre a televisão e falou: essa é minha. Até hoje a Casa Bahia não entregou na casa dele. Porque Deus não prometeu isso para a gente. Esse que é o ponto. Como eu falei no início, a vontade de Deus está toda na Bíblia, mas eu preciso ter esse cuidado para transformar aquilo que está descritivo ou é específico para uma pessoa como promessa para a minha vida. Você quer ver outro texto curioso? Salmo 91. Salmo 91
1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Isso. Você não é atingido, não é assim? Mas e Estevão? Eita. Essa promessa aconteceu na vida de Estevão? Ou esse texto está falando de Cristo? Porque quando Jesus foi tentado, Satanás sabia que era de Cristo que esse texto estava falando. E ele usou o Salmo 91. Sim, sim. Então, eu tenho que ter esse cuidado, cara, de pegar esses textos e não fazer de um texto que está tratando de algo específico e transformar numa promessa na minha vida. Um outro texto muito conhecido. Fui moço, agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Já ouviram isso? Eu já ouvi. E as pessoas falam assim, não passa necessidade. Vamos imaginar aquela época de testemunho na igreja, né? Sim. Está sentado Davi e o apóstolo Paulo. Davi chega, irmãos, eu quero contar meu testemunho. Eu fui moço, agora já estou velho. Mas eu jamais vi um justo passar dificuldade e a sua descendência. Aí levanta o apóstolo Paulo. Tinha fé, Paulo? O que vocês acham? Claro que tinha. Era homem de Deus? Ó, Aí Paulo diz assim, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Ué, gente, somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Homem de Deus, todos dois? Sim. Todos dois. Contando a experiência deles. Davi disse, está descrevendo, eu não passei e nem vi ninguém, filho de justo, passar dificuldade não, de justificado, né? E Paulo contando a experiência dele, olha, eu passei dificuldade, mas eu suportei. Então, quando eu tenho procurar esses princípios bíblicos para fazer dele promessa para a minha vida, eu tenho que tomar um cuidado. Como o texto lá de Naamã que você citou, Elber. Deus manda você, quando tiver com alguma doença, pular ali na cachoeira do macaco 7 vezes? Não manda, cara. Pular no valão da Seabra. Você abre quando você tava pulando lá na enchente? Dá 7 mergulhos, Não é. na 7ª você vai sair. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Você quer ver um outro também? Vai sair com o sofá nas costas. Aquelas voltas da muralha de Jericó. Sim. Tem gente que faz a campanha da muralha de Jericó. Oh. Mas Deus está mandando isso pra gente? E até no sentido de, tem muita gente que vai para Jerusalém atrás da... Cara, subir monte. Olha, mexeu em outro. Esse é um outro ponto também. Jesus subiu um monte. Orar no monte. Cara, eu não tenho problema nenhum orar no monte. Eu acho que quem quiser, beleza. Eu acho que às vezes a gente precisa de um tempo sair do tumulto. Eu acho que isso é importante, sair do tumulto. Sim, sim. Você pode fazer isso entrando dentro do seu quarto e fechando a porta, mas você pode ir para um lugar bacana também, com a sua Bíblia quietinho. Em nenhum momento Jesus mandou a gente subir no monte. O texto está descrevendo uma prática de Jesus. Mas por que ele fazia isso? Onde Jesus estava, cara, estava o tumulto. O pessoal sabia que ele alimentava, quem estava perto dele comia, não ficava sem comida. E o milagre acontecia de tempo todo. Então, como a vida de oração de Jesus era uma prioridade na vida dele, e ele precisava de sair um tempo daquele tumulto para ter um tempo a sós com Deus. Isso era interessante, né? Sim. Jesus é Deus, sabia a agenda toda do dia seguinte e orava. Jesus não orava para descobrir a vontade de Deus. Pelo contrário, ele orou um dia para fazer a vontade de Deus. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Você tocou em algo que é interessante. Porque muitas das vezes nós recorremos, igual você falou, ao copo com bilhetinho, meu coração está inclinado para isso, é a vontade de Deus, mas muitas das vezes nós não oramos. Perfeito, cara. Nós não entramos no nosso quarto, ou então vamos para um lugar bacana, igual você falou, Sim. sei lá. Eu lembro que eu não era cristão, mas quando você falou isso eu me lembrei que na cidade do meu pai, São João da Barra, né, que o meu pai mora, tem o cais. Aí o rio é muito bonito, o Rio Paraíba do Sul, que deságua lá no mar. Nesse cais, ele todo é um muro, né, bem alto, que você olha o rio de cima. Porém, uma parte dele tem uma pedra, que você pula e senta nessa pedra quando você quer. E era o local quando eu estava querendo fugir da padaria um pouco. Meu pai é padeiro, para quem não sabe, eu trabalhava com meu pai. Eu estava querendo fugir daquele furdunço, eu ia lá para essa pedra e ficava olhando para o rio, pôr do sol.
Ficava lá. Mas a gente Mas precisa, cara. eu não, na época, eu não orava. Mas é interessante que muitas das decisões que eu tomei só foi pro ralo, porque eu acho que é exatamente por isso. Porque não teve esses momentos de oração. Perfeito. Como Cristo tinha, entendeu? E ele fazia a vontade do Pai. Ele era o próprio Deus. Perfeito. Mas ele se fez carne. Ele sentia o que nós sentíamos, a pressão. Perfeito. Né? Às vezes aquele holofote todo, e ele, não, eu vim aqui para morrer por vocês. Né? Mas isso ele só aguentou em oração. Deixa eu só aproveitar esse ponto aí da oração. Eu estou lendo um livro, cara, que chama Libertando-se da Síndrome do Sucesso do Ministério. Livraço, tem me ajudado muito, me confrontado muito. E J.I. Packer chega a dizer que todo pastor ou seminarista deveria ler esse livro, deveria ser obrigatório em seminário. Agora chegou a parte da oração. E ele conta uma ilustração antiga, mas adaptada para esse ponto, que era um jovem que queria ser lenhador. E ele chegou num grupo de lenhadores e falou assim, eu queria ser lenhador. Você já conhece essa, né? Já viu? E aí, cara, os caras, então vamos fazer um teste. Aí o machado tá aí a lenha. O garoto rapidamente cortou muita lenha. Contratado, então tá. Na quarta-feira estavam querendo mandar ele embora. Chamaram ele e falaram, cara, não dá. Primeiro dia você produziu muito. Segundo dia caiu. Terceiro dia ele falou, não sei por que está acontecendo isso. Porque eu estou fazendo até hora extra. E aí, o lenhador experiente perguntou ele assim, em algum momento você está parando para afiar o machado? Você está fazendo força demais. Você não está descansando, você não está fazendo o que deveria ser feito. Não precisa dessa força toda. Afiar o machado. E aí ele disse o seguinte, a vida cristã a gente tem que parar para afiar o machado. E afiar o machado é a ideia de uma vida de oração. Você vê que Jesus, cara, ele teve um momento lá no Evangelho de Marcos que ele tinha feito muitas curas já, e aí a multidão foi atrás dele, e aí ele virou para os discípulos assim, agora não, vamos sair para orar, é hora de afiar o machado. Ele saía da multidão para fazer isso, ele saía, por quê? Porque aquilo era a prioridade na vida dele. E eu penso que não é diferente na nossa vida não. Você sabe onde nós tropeçamos mais? Não é naquilo que nós não compreendemos da Bíblia. Nós tropeçamos mais naquilo que nós compreendemos. Eu gosto dessa frase aqui do José Mabessa, que é um pastor. Ele diz assim, em vez de pedir a Deus para revelar a sua vontade para as nossas vidas, vamos alinhar nossas vidas com a vontade que Ele já revelou. Coisas básicas como leitura bíblica e vida de oração. Vida devocional, que é aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses, é a maneira de curar a ansiedade. Seja tudo conhecido em oração diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Não guarda nada, solta tudo. Pedro vai falar, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. É isso aí. Por isso que a vida de oração ela não deveria acontecer só para tomar decisões. Porque Jesus, como eu falei para vocês, Jesus sabia a agenda toda. E ele passava um grande tempo de oração. Para descobrir a vontade de Deus, não, porque a oração é muito mais do que isso. A oração é comunhão com Deus. E a vontade de Deus é para que a gente ore sem cessar. Aí, ó, perfeito. Você quer saber outra vontade de Deus? Falei santificação, né? A Bíblia diz, orai sem cessar. Nem nenhuma opção, né? É uma ordem. Orar não é uma opção. Mas vamos falar a verdade aqui, nós quatro que estamos aqui. Sem cessar. A gente ora muito pouco, né, cara? É demais. Confesso para vocês. Pouco demais. A gente ora muito pouco. A gente confia muito nos nossos braços, Filitão. Perfeito. A gente acha que é grande coisa. Perfeito. E é totalmente o contrário, né? Cristo, ele sabia muito bem quem ele era. Perfeito. Sabia que ele era filho de Deus e ele não deixava de orar. Não deixava. E a gente, acho que não caiu a ficha. E a oração para nós só vale a partir quando chega no momento que você Crítico, né? não tem mais o que fazer. Agora só Jesus, né? É. Uma coisa que me lembra muito é Ai, meu Deus. uma coisa que me lembra muito pra quem joga bola é assim, aquele cara fominha.
Ele vai. Ele só toca a bola no momento que ele tá quase caindo, que ele vê que não tem mais jeito de soltar a bola, ele solta. Não consegue fazer o gol, ele toca a bola. Aí ele vê, rapaz, agora não tem como. Aí ele toca. E a gente, às vezes, na oração, assim, a gente só vai orar lá no último. Verdade. É a última coisa que a gente pega. Verdade. Fala, João. Não, assim, cara, ouvindo o Bruno falar, mas aqui a gente fica imaginando muitas coisas. Responde a pergunta. Você acha que é muito difícil compreender a vontade de Deus? Então, aí, João, você tocou no assunto também, joia demais, porque quando nós usamos a palavra vontade de Deus, você tem uma vontade que Deus não revelou, que é uma chamada vontade secreta. Os decretos eternos de Deus, eles não são todos revelados, a não ser Deus disse que Jesus vai voltar. A gente não sabe a data, mas ele vai voltar. Isso é um decreto, vai acontecer de qualquer jeito. Agora, Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, o que a gente precisa conhecer? A vontade revelada. E o que é a vontade revelada? É aquilo que Deus revelou na sua palavra. É essa vontade que a gente precisa gastar tempo. Quando Jesus disse assim, que a tua vontade seja feita na terra como no céu, é aquela vontade que não são os decretos de Deus que vão acontecer independente se você orar ou não. Mas aquela vontade que ele revelou para a gente, que a gente deveria obedecer, e assim como os anjos estão no céu, obedecendo a dele de maneira voluntária, que assim aconteça na minha vida e na sua. Então, qual é a preocupação que nós devemos ter? O que Deus revelou? Vamos pegar aqui de maneira bem prática agora. Como escolher uma esposa? Como escolher um marido? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não vai falar o nome, a Bíblia não vai falar a idade que você tem, qual é a idade dele, qual é o emprego que ele tem que ter. A Bíblia não se preocupa com isso. Mas quais são os princípios? Esse que é o ponto. A Bíblia vai estabelecer para nós o papel do marido e o papel da esposa. E isso é muito claro. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu te pergunto, por que a Bíblia vai dizer que você não deveria, se você já entendeu a obra de Cristo, procurar alguém que não é servo do Senhor? Porque como você vai fazer a vontade de Deus no casamento, casando com alguém que não conhece o amor de Cristo pela igreja? Mas aí não dá para questão de mudar, eu vou conseguir mudar? Ah, e que garantia tem? Que garantia que tem? Você entraria num avião em que cada 10 voos, 9 caíram? Rapaz, eu já não gosto de avião vendado. Dá um tiro vendado. Porque as pessoas vão usar assim a experiência, né? Não, mas eu já... E a gente respeita, experiência é sempre algo que eu sempre procuro respeitar e a gente deve respeitar. Ah, mas o meu casamento mudou depois na caminhada. Louvado seja Deus. Existem vários casos assim. Mas a gente não deveria entrar numa situação que Deus não garante que haverá mudança. A exceção não elimina a regra. Perfeito. Então, a Bíblia já botou de maneira clara. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, se você vai se relacionar com alguém que ele não entende o amor de Cristo pela igreja, como que ele vai viver o papel que Deus estabeleceu para ele? Entende? Então tem coisas que você não tem que ter dúvidas. Você tem que usar os princípios bíblicos para tomar a decisão. O problema é que são aquelas outras coisas que nós falamos no primeiro episódio. A pessoa vai pelo coração, sentiu no coração. E eu não uso a escritura que é inspirada, que vai me ensinar, que é lâmpada para os meus pés, que vai me ajudar a dizer, olha, eu tenho que estabelecer aqui o que a Bíblia diz. Se não se encaixa aqui, eu devo pensar um pouquinho mais. Eu devo orar mais. Mas, tomar um cuidado com Bruno, isso. E em relação sobre essa questão do relacionamento, do casamento, e quando se trata tipo de
vamos supor, exemplos da Bíblia, tipo Ruth, a Moabita. Sim. Que ela... Era uma Moabita que era, de fato, de um povo que não se misturava com o povo de Deus nessa época. E pode-se dizer que não era uma pessoa que entendia ainda aquilo, o Deus de Israel. Perfeito. Entendeu? Seguia os deuses dos Moabitas. Perfeito. E ela se converteu antes. Lembra? Que fala, o teu Deus... O teu Deus é o meu Deus. Isso. Esse é o ponto, né? E a gente também não pode esquecer os improváveis de Deus. Sim. Você tem também Raabe, até na genealogia de Jesus Cristo. Mas ela também da mesma porque, tipo coisa. assim, às vezes, é só pra fechar. Ouvi falar e o seu Deus Deus que... Ela teve a conversão, mas muitas pessoas, mas ela se converteu porque ela casou com um filho de Noemi. E ali, ela passou a andar com a família de Noemi. E ali conheceu o Deus de Israel. E assim... Geralmente as pessoas usam os casos assim para poder... Pra achar um padrão dele. bíblico, né? Cara, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, talvez aí que a gente está naquele ponto anterior. Uma leitura exemplarista. O que é mandamento para mim? É eu olhar para a história de Ruth como mandamento para a minha vida? Ou que Deus diz assim, para todos vocês é assim que funciona? Porque Paulo, quando escreveu o papel do marido, o papel da esposa, ele não está tratando de um caso específico, de um personagem bíblico. São as ordens para a igreja. Sim, sim. Perfeito? E o livro de Ruth, ele está retratando um caso, uma situação específica na história do povo de Deus. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma história maravilhosa. Apaixonado. Mas eu não posso pegar essa história e dizer assim, Deus está mandando eu fazer isso também. Porque aconteceu com Ruth e aí vai acontecer com a minha vida. O Dorival que fala, a frase que ele sempre usa, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Cara, você pode distorcer. Tem... Você pode distorcer e fazer um malabarismo ali e sair do foco. Isso também quebra um pouco daquela questão, Bruno, de que as pessoas pegam a Bíblia e falam, pra você, talvez ela não teve esse significado. Mas para mim, Deus falou dessa forma. É o coração, né? Sentir um coração assim, né? Coração. É um perigo. Eu sou o Todo-Poderoso Bruce. Seja feita minha vontade. Isso aqui é um outro ponto também que é importante. Quando a gente pensa na questão da vontade de Deus, existe, por exemplo, a vontade de prazer. Por exemplo, a Bíblia diz assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Deus diz isso. Ezequiel capítulo 33, ele diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. O fato de Deus revelar na sua palavra que ele não tem prazer na morte de ninguém, não quer dizer que no juízo final ele não vai enviar pessoas para o inferno. Eu já vi várias pessoas usar o texto assim, que Deus está mostrando que não é o prazer dele fazer isso, para dizer, não, a vontade de Deus não é essa. E aí entra aquele ponto que eu queria provocar vocês. Houve uma época na minha vida que eu falava assim, se Deus quiser eu vou fazer isso. E as pessoas falavam assim, não, Deus quiser não, Deus quer. Já ouviram isso? Sim. Já decretou já, né? Não, cara, se você falar se Deus quiser, a impressão é que você não tem fé. Mas será que é falta de fé mesmo? Eu tenho preocupação quando alguém diz isso. Porque a Bíblia fala de pretensão maligna. Abra a Bíblia aí. Tiago capítulo 4. Pretensão maligna. Não é nem pretensão maligna, mas toda arrogância semelhante a essa é maligna. Porque o que acontece? Quando alguém diz assim, quando você fala que se Deus quiser você vai fazer, e alguém diz, não, Deus quer, geralmente quem acredita nesse Deus quer, confunde pensamento positivo com fé, e são coisas diferentes. Totalmente, até opostas, porque pensar positivo não quer dizer que você tem fé. Se pensamento positivo funcionasse, irmãos,
Mundial passado era nosso. Que milhões de brasileiros pensando positivo para o Flamengo ser campeão. Então, esse negócio de pensamento Milhões? positivo. Veio Não, a Firmino. fé não é pensar positivo, vou pensar que vai dar certo, vou fechar o olhinho, cruzar o dedo. Não é isso. Fé confia nas promessas de Deus. Fé não Fé é... tem base, né? Tem base. Tem base. Perfeito. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, 14 e 16. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aqui o contexto é quando aquele cara sai para fazer negócios, né? E eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar e tem um negócio para fechar, vai dar tudo certo. Aí ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, irmãos, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Alguém tem outra versão aí? Lê aí, Elber. Vai, maninho. Como devem dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Olha só. Rapaz, o amanhã não nos pertence. Como você pode garantir para alguém que Deus quer que algo aconteça amanhã? Vou mexer num ponto aqui, irmãos, para provocar um pouquinho, para a gente pensar. E no final ainda fala: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. Não sei se eu devo, mas eu vou falar. Fala, Bruno. Fala assim. Fala, Bruno. Fala, pode falar. Essas profecias modernas, Por exemplo. quando alguém diz assim, só para a gente pensar, eu quero que a gente pense, não vamos... Quando alguém diz assim, Deus está mandando falar para você que daqui 30 dias vai acontecer isso na sua vida. Você sabe quais são as implicações disso? Jesus não pode voltar enquanto essa profecia não acontecer. Ué, como assim? Peraí. Se alguém diz que Deus falou com ele que daqui 30 dias vai acontecer algo, Ah, sim. se foi Deus que falou com ele, Jesus não pode voltar antes de que isso aconteça. Agora entendi. Olha as implicações disso. Ele está dizendo que Jesus não volta antes de acontecer isso que Deus prometeu na sua vida. Será que nós temos autoridade de falar isso com a Bíblia aberta? Tem nome. Se eu coloco uma data limite para acontecer, uma data que Deus falou comigo, uma data que vai algo que vai acontecer na sua vida, eu estou dizendo que Jesus não pode voltar antes. Porque se ele voltar antes, então não foi Deus que falou com você. E se foi Deus que falou com você, ele não vai deixar Jesus voltar antes. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence, basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus cuidados. Por isso eu tenho que dizer, se o dia, e não é só dizer da boca para fora não, é entender que a vida é assim, é como uma neblina mesmo. Eu acabei antes de estar aqui com vocês, de receber a notícia que faleceu uma pessoa. Fui conversar com o neto dessa pessoa. Fiz a cirurgia. Essa pessoa queria vir à igreja, ela não veio à igreja. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, isso vai acontecer. Porque isso não está na minha administração, cara. Que é a nossa vida. Uma neblina. Você está vivo hoje, amanhã, tufo, acabou. Mas aí... E a questão do desplanejamento? Não, o planejar não tem problema nenhum se você fala assim, se o Senhor permitir vai acontecer, mas no seu coração de verdade mesmo. Planejar, cara, a gente deve planejar. Não tem pecado nenhum. O problema é quando eu planejei, tem que acontecer do meu jeito. Deus, olha, eu fiz esses planos, mas eu espero no Senhor sobre se isso vai acontecer ou não. Tem gente que vive e morre pelos planos, né? Tipo, Não é? meu celular, perdi meu celular, tava minha agenda. Eu posso ser sincero que eu não sou tanto assim, mas uma pessoa, por incrível que pareça, que me ensinou a não ser muito assim, é esse cara que tá do meu lado, É, né? o Elber. Pra cair o teto. Ih, rapaz, amanhã eu vou ver esse trem. Ué, sabe,
coisa que foge, cara. Sim, porque tem coisa que não dá pra gente. Não Nesse sentido, eu mesmo tô pensando em casar, mas se vir Jesus vir antes, E vamos aí? embora. Melhor lucro, né? É lucro, é lucro. Vamos embora. Mas vocês concordam comigo sobre essa questão dos 30 dias aí? Você está dizendo, cara, que Jesus não pode voltar antes. Pô, isso já aconteceu. Eu estava numa determinada igreja, o Elbo estava presente e a gente estava tocando nessa igreja. Um irmãozinho, não posso falar o nome da igreja. Não que fala senão- não. Fala não. O irmãozinho chegou e falou: rapaz, eu vejo que vocês daqui a um tempo, não falou o tempo também, Aham. mas ele falou: eu vejo que daqui a um tempo vocês vão estar cantando em vários lugares. Rapaz, esse irmãozinho já saiu da igreja. Eu não tô mais no grupo de louvor. E não aconteceu nada ainda, Bruno. Nós três tivemos uma certa experiência com isso também, lembra? A gente recebeu uma carta com várias... Aí falava que o Elber seria pastor, eu seria ministro de louvor, Isso mesmo. o João seria o quê? João seria É presbítero ou diácono? Diácono foi. Diácono. Aí, ó. Irmãos, a gente, assim... E, pra ser sincero, eu mesmo, até acho que mais do que os meninos, eu sou muito difícil de... O Elbinho é mais cético. O Elbinho Eu sou muito... Então, a gente... cético, velho. Eu Às vezes eu fico perguntando, cara, que eu tô duvidando das coisas, parece... Eu sou muito difícil de acreditar, assim, em tudo que as pessoas me falam. Bruno, só completar um Por pouco favor. uma experiência também. Que uma vez eu fui numa vigília. Aham. Mas início da caminhada, assim e tal. Eu acho que eu tinha 16 anos, sei lá. Aí fui na vigília e cheguei lá, o menino que estudou comigo já tinha sido ordenado pastor, né, tal. Tem Perfeito. em certas igrejas assim a questão, mas ele é até muito estudioso, ele hoje é professor em hebraico e tal. Perfeito. O menino é gente boa. Eu lembro que uma vez ele revelou pra mim e falou que eu seria um pastor, que eu ia casar com uma mulher, não lembro se era loura, eu teria um carro vermelho. E Caramba, cara. não, foi muito específico, por isso que eu não esqueço. Ele foi muito específico. Eu teria um carro vermelho, que eu iria para uma cidade que eu não lembro qual agora. Então o cara, aquilo foi, que isso? Aí depois ele conversou comigo e tal, mas eu sempre fui mais presbiteriano. Eu fiquei, será, rapaz? Esse Eu negócio... sou obrigado a falar, mano, o maluco é brabo, hein? O maluco é bravo. Não. Outro patamar. Eu já recebi muita coisa assim também. Assim, eu aprendi, cara, que a não discutir essas coisas, porque para as pessoas isso é muito caro. Se você falar, cara, olha, o que eu sempre trabalho é o seguinte, olha, é a sua experiência, eu não posso viver a sua. Respeito a sua, e mesmo às vezes no coração discordando. Às vezes eu não duvido de coisas, porque a gente tem que ir com muita cautela nessa situação. Não, claro. O que eu quero tentar mostrar aqui pra gente nessas oportunidades é o seguinte: infalível é só a palavra de Deus. Inerrante, inquestionável, só a palavra de Deus. A experiência, cara. O Heber Júnior conta nesse livro dele, Conhecendo a Vontade de Deus, de início de seminário, cada seminarista conta como é que foi o seu chamado. De camarada que teve o chamado assim, você fala, não, foi anjo que chamou esse cara. E depois o cara tá fora, o cara não tá fora do seminário, o cara tá fora da igreja. Nossa. Cadê aquela experiência toda? E aí? Então, cara, o infalível, por isso que a proposta é mostrar para vocês os princípios bíblicos, porque esses princípios são inerrantes, inspirados por Deus, e que nós vamos caminhar num terreno sólido, num base, como você usou aí aquele outro momento. Eu sou uma coisa que eu aprendi com o Dorival. Né? O Dorival, ele... lembrei, o Dorival ele sempre fala que as pessoas elas aprenderam dessa forma. Sim. Às vezes a pessoa cresceu no ambiente assembleiano. Perfeito. Outra cresceu no ambiente batista, presbiteriano. outro adventista e assim vai, né? Mas em que isso vai salvar alguém? É o que eu digo, o que é predestinação, não sei o que, o cara não acredita na predestinação e aquela discussão. Mas, cara, isso, talvez o cara sem acreditar em predestinação vai estar lá. Louvando, cantando santo, santo, santo. Se ele crê em Cristo como único, Exato. suficiente Salvador, ele é predestinado, mas não sabe, mas vai assim mesmo. Exato, a gente fica discutindo com coisa que
próprio o Hernani Dias Lopes, ele fala que não haverá, que nomes são placa. No céu haverá aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Lavado e remido. Verdade. Deixa eu direcionar aqui, como fez aquele porque dia. a gente foi lá. Senão nós não vamos sair muito. Eu sou o todo-poderoso Bruce! Seja feita minha vontade! Olha só, uma outra distinção também importantíssima que nós precisamos fazer é vontade geral e vontade específica. Quando o texto diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, aí, será que é da vontade de Deus todo homem casar? É porque tem o celibato, né? Porque se você... Aí Jesus ele usou um texto que eu gosto demais, diz assim, ó. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram os tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Tem gente que não é para casar, gente. E se essa pessoa que não é para casar, por causa da pressão da igreja, aqui vai já uma dica, dos Santo Antônios casamenteiros dentro das igrejas evangélicas, que ficam fazendo pressão e arrumando casamento para os outros porque acha que tem que casar. Calma o coração. E às vezes a pessoa não é para isso, se casa, e aí, meu irmão, vai ter muitos problemas no casamento. Não é que a pessoa tem problemas com a sexualidade. Não, existe eunuco sim, existe pessoas que não é para casar. Paulo não casou. Ou foi casado, há alguma discussão sobre isso, porque ele fazia parte do Sinédrio, então provavelmente ele era casado, mas a esposa abandonou quando ele se converteu. Mas você tem um pastor John Stott, cara, um homem, grande pregador. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, por causa da pressão que nós fazemos. Mas não é bom que o homem esteja só, tem que casar, não pode ficar sozinho. Calma. Crescer e multiplicar. Não é? Calma aí, cara. Calma aí que as coisas... Então existe a vontade geral, mas existe casos específicos para a gente não correr logo e querer ajudar a pessoa ali numa situação e às vezes não é para ela. E aí nós vamos complicar a vida das pessoas. É lógico que esse caso que eu estou levando aqui é um caso de extremo. Sim, sim. É um caso extremo. Mas existe casos assim. Entendem? O Augusto chega a dizer que muitos problemas dos casamentos hoje entre os evangélicos é porque tem gente casando demais. Que tem gente que se ficasse solteiro seria mais feliz. Ele chega a dizer isso. Mas muitas vezes isso acontece por pressão. Família e pressão às vezes da igreja. E até tem as brincadeiras, vai ficar pra titia, vai ficar pro titio. Isso aí é um problema, cara. Agora, Brunão, como é que a gente... Qual seria o antídoto para essas coisas? Para essa pressão, tem que casar, tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, é por isso que a pessoa precisa conhecer a palavra. Essa distinção, por exemplo, que eu falei aqui, nem todo mundo sabe. Não é porque eu descobri isso. Não é isso. Você vai estudando a Bíblia, você vai chegar a um texto de Corinto, por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte: quem não casa para o reino, em uma situação específica que ele está tratando, é melhor do que estar casado. Mas o que as igrejas geralmente fazem? Pastor tem que ser casado, porque como que ele vai aconselhar uma família se ele não é casado? Aí eu faço a pergunta. Então, o pastor, para aconselhar um homossexual, ele tem que ter sido homossexual antes? Para ele aconselhar um drogado, ele tem que ter usado droga? Qual a ferramenta do aconselhamento? É a experiência ou a palavra de Deus? A gente vai descartando a palavra de Deus, cara, como algo mais precioso que nós temos. Mas é para tudo. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é suficiente. Mas nós queremos colocar muitas vezes a experiência na mesma medida da palavra de Deus. A experiência ajuda a luz da palavra. Mas ela nunca está acima da palavra. Quem falou mais de casamento foi Paulo, não foi Pedro que era casado. Rapaz, entende? Nunca parei para pensar. É mesmo? Mas é, cara.
Eu tava pensando nisso, que você falou antes lá, quando Paulo escreve sobre o marido e a mulher. Eu falo, mas o cara vai escrever sobre o marido e a mulher, você não... Mas aí tem uma noção que você falou, né? Claro. Ele poderia ter sido casado também. Sim. Tá tudo envolvido aí nessa situação. Mas mesmo assim, ele estava baseado na palavra. A palavra, a inspiração divina. Ele não estava baseado na experiência. Por isso que a gente precisa gastar tempo ou investir tempo na palavra de Deus. Acreditar que a vontade de Deus para mim está ali, cara. A vontade de Deus foi revelada. Eu preciso agora, como esse mesmo Paulo disse em Efésios, compreender essa vontade. Esse que é o desafio para mim. Tem coisas que eu não posso ter dúvida sobre a vontade de Deus. Tem escolhas na minha vida que eu não tenho que perguntar para Deus se é da vontade de Deus ou não. Porque já foi revelada de maneira muito clara. Entende? Tem coisas que eu não tenho que perguntar. Mas será que é da vontade de Deus? Vai que Deus tem uma vontade que contradiz essa aqui revelada. Porque na nossa cabeça às vezes tem. Por exemplo, e geralmente nós fazemos isso, principalmente no pecado. Principalmente no pecado. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há uns anos atrás eu recebi uma ligação de um pastor. Um pastor que eu conhecia na época, ele não era pastor, e a gente era amigo de trabalho, se tornou pastor, ele apaixonou por outra mulher. Casado, ficou apaixonado por outra mulher. E ele estava com dúvida se era da vontade de Deus ou não. Essa é uma questão que você não tem que perguntar, meu irmão, é laço. Isso é pecado, cara. Eu converso com o Elber, a gente troca muita ideia na loja, e eu sempre falei com o Elber, pra mim o amor é uma escolha. Claro, decisão. Não é questão, poxa, eu me apaixonei desde a primeira vez. Convive para ver se você vai ter o mesmo sentimento. Então você tem que escolher amar aquela pessoa todos os dias, mano. Todos os dias. Para não acontecer isso, de chegar e pô, me apaixonei pela pessoa errada. Esse cara tá ouvindo muito pagode, né? Rapaz. Citou um filósofo aí. Alexandre Pires. Que isso, cara. Mas, e vocês entenderam? Então, tem coisas que nós não podemos ter dúvidas. Por isso que a Bíblia vai dizer, não fica andando igual um tolo. A gente não tem que ser... Gente, Deus nos deu a sua palavra, o Espírito Santo, que é o mestre por excelência. Ele diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula. Deus não quer assim, lidar com a gente assim, dando estancão na boca da gente. A gente precisa gastar mais tempo com a palavra de Deus. Porque tem coisas, como eu falei para vocês, que a gente não tem que ter dúvidas se é certo ou errado. Porque já está claro na palavra de Deus. E eu vejo também muito hoje, as pessoas estão mais procurando conflitos do que soluções, né? As pessoas hoje estão cheias de tantas dúvidas, mas dúvidas para mim que são inúteis. Vamos supor... Vou dar um exemplo, a gente não ia entrar nesse assunto, mas só um exemplo para ficar por alto. É tipo, se eu devo beber ou não, se eu devo fazer tatuagem ou não, se eu posso ouvir música do mundo ou não, se é da vontade de Deus eu torcer para time ou não, sei lá o que. E vai gastando tempo com isso, e em vez de ele procurar ler a palavra de Deus... O que está revelado, o Bruno falou sobre isso. Tipo, de buscar não está revelado, isso aqui é ou não é. Então busca o que está revelado. Vamos ajudar nessa questão aí. Fala pessoal, estou aqui para deixar um recado para vocês, porque essa segunda parte ficou bem grande. Então a gente decidiu cortar e fazer uma segunda parte da segunda parte. Então vai estar no próximo vídeo, vai estar logo em sequência aí, só você procurar que já vai estar no YouTube, beleza? Valeu galera, vai lá para outro vídeo.